Devocional por Joseph Prince. Graça gloriosa. Dia 7. Labutando a noite toda. Escritura de hoje. A bondade de Deus leva você ao arrependimento. Romanos 2:4. Famintos e cansados de trabalhar a noite toda no mar e não pescar nada, Pedro e sua equipe de pescadores levaram suas redes de pesca para a praia, enquanto o sol dourado nascia no horizonte da Galileia. Enquanto eles começavam a lavar suas redes, um grande número de pessoas começou a se aglomerar na orla. Então Pedro viu o homem que todos estavam se aglomerando para ver. Antes que Pedro percebesse, esse homem foi em sua direção e entrou em seu barco. Ele então gesticulou para Pedro, e Pedro e sua tripulação instintivamente pegaram suas redes e voltaram para o barco. O homem sorriu calorosamente para Pedro e perguntou se Pedro podia empurrar o barco para um pouco mais longe da costa. A essa altura, a orla estava coberta de pessoas ansiosas para ouvir esse homem falar. Pedro virou-se para sua experiente tripulação e os instruiu a empurrar o barco para fora. A tripulação respondeu rapidamente ao capitão e observou enquanto o homem se sentava na borda do barco e começava a ensinar as multidões reunidas na praia. Quando terminou de falar, ele se virou para Pedro e pediu que Pedro e seus homens se lançassem ao mar e lançassem as redes para pescar. O pedido feriu o coração de Pedro, que lhe explicou ao homem que eles tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nada. No entanto, ele estava disposto a atender ao pedido do homem. Pedro se perguntou: o que um carpinteiro de Nazaré saberia sobre pesca? Pedro pescava nessas águas desde que era jovem e sabia que o momento mais oportuno para pescar definitivamente não era tão tarde da manhã. Quando o barco chegou às águas profundas, Pedro apenas cumpriu a tarefa e lançou uma rede na água. Uma rede, ele pensou, era o suficiente para provar seu ponto de vista e que simplesmente não havia peixes para serem capturados. Se fosse qualquer outra pessoa, qualquer um que não fosse esse homem, que se portava com uma autoridade tranquila e uma simpatia calorosa, ele teria zombado do pedido. Mas aquele homem, algo em sua voz e postura fez com que Pedro concordasse com seu pedido, mas prontamente do que sua cabeça sabia o porquê. E apesar de todos os instintos lhe dizerem que nada iria acontecer, o que aconteceu depois deixou Pedro atordoado. Foi como se a rede de repente se tornasse um imã para peixes. Grandes cardumes de tilápias grandes avançaram para a rede em todas as direções. Forçando sua capacidade, até ela começou a se rasgar quando Pedro e seus homens começaram a puxá-la para carregá-la dentro do barco. Os pescadores, surpresos e frenéticos, rapidamente gritaram para seus amigos em outro barco para que viessem ajudá-los. Agora, 2 barcos estavam alinhados lado a lado, com ambas equipes puxando peixes para seus barcos. Os homens trabalhavam furiosamente, carregando nos barcos os peixes e se debatendo com suas escamas prateadas brilhando ao sol, até que ambos os barcos ficaram tão cheios de peixes que começaram a afundar. Impressionado com o que estava testemunhando, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e clamou: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Deixe-me fazer esta pergunta: o que veio primeiro, o arrependimento de Pedro ou a bênção de Deus? Sob a nova aliança da graça, Deus abençoa você primeiro, e suas bênçãos, favor e amor transbordante o levam ao arrependimento. Pedro e sua tripulação de marinheiros trabalharam arduamente a noite toda e não pegaram nada. Então, quando Jesus pisou pela primeira vez em seu barco,
Os negócios de Pedro, de repente, experimentaram um aumento além de sua imaginação mais selvagem. Hoje, a mesma coisa pode acontecer com você e sua carreira, família ou saúde, ao abrir seu coração para receber a bondade e o amor do Senhor. Pensamento de hoje. Hoje, escolho acolher Jesus com alegria em meu barco e permitir que suas bênçãos, favor e amor transbordante me transformem em uma nova pessoa. Oração de hoje. Senhor Jesus, não importa o que eu esteja sentindo ou pensando neste momento, eu posso e te dou as boas-vindas no meu barco e em todas as áreas da minha vida. Obrigado, Senhor. Amém.